Muito bom dia a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Me digam, hoje deu para sentir um friozinho gostoso, não deu não? Tirando uns irmãos assim que estão quase já numa situação de anormalidade, que não sentem frio, vêm de camiseta assim para a igreja num dia como esse, os demais estão todos aí vivendo bom friozinho de São Paulo. Então, para você quebrar um pouquinho esse frio, que tal você cumprimentar a pessoa que está ao seu lado? Dá até para você dar um abraço nela e desejar um dia de paz, um dia abençoado, uma semana feliz na presença de Deus. Como é bom a gente louvar o nome do Senhor juntos, nos confraternizar nesse começo de culto. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite, fique de pé e nós leremos a palavra do Senhor. Fique em pé se você já abraçou aí a pessoa que está pertinho. Esse trecho bíblico é extraído do livro de Isaías, capítulo 12. Eu lerei o texto e logo em seguida você lerá comigo alguns versos dessa porção que eu lerei. O texto diz: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. E naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vós. Vamos ler essa última expressão juntos? Vamos lá? Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vós. E já que a palavra de Deus manda nós cantarmos e louvarmos o nome do Senhor, é isso que nós vamos fazer agora. Louve com toda a alegria do seu coração. Vamos louvar. A Deus demos glória com grande temor, seu Filho bendito por nós todos deu. A
Deus, é esse Deus que nós adoramos, que é descrito neste hino. E é tão bom, eu gosto muito desses hinos e desses cânticos que identificam o Deus que nós adoramos. É assim que eles falam ao nosso coração e nos lembra de quem é o Deus que nós adoramos. E nós vamos continuar nesse mesmo espírito. E agora dizendo que por uma simbologia, o compositor deste cântico, ele falou que vinha sempre essa ideia que Deus é muito mais do que 10 mil. Ele estava precisando na época que ele compôs essa canção, de $10.000. E sempre vinha essa ideia, Deus falando ao seu coração, eu sou muito maior do que 10 mil, eu sou muito maior do que isso. E ele fala que nós temos muito mais do que 10 mil motivos para adorar ao Senhor. E a narrativa desse cântico fala da nossa vida de adoração a Deus. Vamos cantar? Bendirei ao Senhor com louvor, santo é teu nome, ó Deus. Cantarei ao Senhor com louvor, sim, santo é teu nome, ó Deus. O sol raiou, novo dia chegou, um novo tempo de louvor. Com todo o meu ser cantarei da sua glória. Eu cantarei até o sol se for. Bendirei ao Senhor com louvor, santo é teu nome, ó Deus. Cantarei ao Senhor com louvor, sim, santo é teu nome, ó Deus. É bem maior seu amor que a ira, tão grande a
Cantarei ao Senhor com louvor. Sim, santo é teu nome, ó Deus, pra sempre. Santo é teu nome, ó Deus. Sim, santo é teu nome, ó Deus. Castelo forte é nosso Deus, tesouro e boa espada. Com seu poder defende a sua igreja amada. Com força e com furor, destrava o as vozes femininas. Os homens, se nos quisessem devorar, demônios não nos podiam assustar, nem somos revoltados. Vamos cantar todos essa frase? O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Venceu Maria, Santo Deus, nosso Pai eterno, sabemos que a Tua palavra está acima de todas as coisas, e é nela que nos apegamos, é nela que nos fortificamos para dizer não ao pecado,
para não cairmos nas tentações, nas ciladas do inimigo. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome pela Tua palavra, porque ela é o próprio Deus aos nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que a traduziram para o nosso idioma. Muito obrigado pela inspiração que o Senhor derramou aos Teus servos e pela iluminação até os dias de hoje. Nas nossas vidas, quando nós lemos a Tua palavra, a nossa mente ilumina-se pelo brilho da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. E é isso que nós queremos cantar e viver, a Tua palavra. Para isso nós precisamos da bênção do Senhor sobre nós e da Tua presença conosco, o qual já temos e glorificamos o Teu nome por isso, em nome de Jesus, amém. Queiram sentar-se. E é essa palavra que acabamos de cantar que diz: bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. De vez em quando, essas cargas são bem pesadas. E talvez você esteja vivendo um momento assim, cargas muito pesadas. Talvez a sua família esteja vivendo um momento difícil. Você acorda de manhã, parece que já cansado, diante de tantas lutas. Talvez no seu trabalho as coisas não estejam indo bem. E cada dia que você aperta aquele botão de elevador e sobe até o 10º andar, onde está o seu ambiente de trabalho, é tão difícil que você já sabe, vai ser um dia complicado, uma carga tão pesada. Talvez a sua carga esteja relacionada a uma enfermidade. Você, seu marido, sua esposa, filhos, pais, um amigo próximo que até te pediu: ore por mim, porque as coisas estão bem difíceis. A palavra de Deus hoje pela manhã diz que o nosso Deus nos ajuda a suportar as nossas cargas. E eu quero te desafiar em nome de Jesus a colocar agora diante do Senhor a sua carga. Eu não sei qual é, mas você bem sabe. Então que tal você fechar os seus olhos e colocar diante de Deus a sua carga? E se ela está muito pesada, então lembre-se do que nós acabamos de cantar. Nós cantamos sobre a grandeza de Deus, sobre a fortaleza que Deus é. Então entregue a Ele a sua carga e diga: Senhor, me ajude. Está tão difícil levar isso. Está tão difícil que eu estou perdendo até as esperanças. Ore ao Senhor. Primeiro você orará, depois nós oraremos juntos. Mas ore ao Senhor agora e coloque a sua carga diante do Senhor. Feche seus olhos, ore. Enquanto você vai orando, eu te lembro agora da palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele carregou o nosso fardo. Ele mesmo disse: lancem sobre mim, me entreguem o fardo de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é bem leve. Ore ao Senhor. E se você está bem inquieto hoje pela manhã,
tão inquieto que o seu desejo é sair falando sobre a sua carga, tão inquieto que o seu desejo é talvez dar um grito dizendo: socorro, a minha carga está muito pesada. Então transforme agora o seu gemido em oração, a sua dor em oração. Ore ao Senhor. É bom orar, mas melhor ainda é orar com alguém. Então, se você quer que oremos por sua vida, eu gostaria que você viesse aqui à frente ou se aproximasse lá na galeria e nós vamos orar juntos. E enquanto você caminha, se é essa a sua vontade, eu vou repetir o verso: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia, hoje, cada dia, Ele suporta as nossas cargas. Que carga difícil você tem passado. Mas é Deus quem nos dá alívio. É Deus quem nos ajuda. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos fortalece. Eu conheço pessoas que têm uma carga tão pesada que elas se tornam pessoas amargas, elas se tornam pessoas tristes, elas se tornam pessoas revoltadas. Isso não vai aliviar a tua carga, irmão. Isso não alivia a carga de ninguém. Você sair brigando com todo mundo não alivia a tua carga. O que alivia a tua carga é se derramar diante de Jesus. Vamos fazer isso, vamos orar. Você pode ficar em pé, se sentar, se ajoelhar, como você quiser. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. E a Tua palavra nos disse que o Senhor nos ajuda levando as nossas cargas. E Pai, esses Teus servos que saíram do seu lugar e vieram aqui à frente, ou se levantaram no lugar onde estão, publicamente estão agora pedindo ao Senhor que leve as cargas deles. Crendo na Tua palavra, eles publicamente estão dizendo: Senhor, leve a minha carga, porque ela está muito pesada. Pai, eu não consigo nem imaginar qual é a carga que cada um está trazendo agora diante do Senhor. É bem possível, ó Deus, que haja aqui um irmão, uma irmã, um casal que esteja trazendo uma carga familiar. Talvez haja aqui, ó Deus, a dor de uma mãe, a dor de um pai, de um filho. Talvez haja um casal vivendo um momento tão difícil, um peso enorme. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque Tua mão de poder sobre essa família, sobre esse casal, sobre esse pai, sobre esse filho, sobre esse marido. E em nome de Jesus, que haja alívio a esse coração e paz, para que eles possam seguir firmes nos caminhos do Senhor. Pai, coloco em Tuas mãos aquele querido que trouxe aqui uma carga de doença, de enfermidade. Talvez haja um servo Teu aqui com um resultado muito ruim de um exame. Talvez haja alguém aqui prestes a passar por uma cirurgia. Talvez haja alguém aqui com um problema de saúde crônico. Há anos sofrendo, há anos tendo dores. Pai, o Senhor pode
tirar essa carga, aliviar essa dor. O Senhor pode curar, restaurar, trazer alívio ao corpo cansado. Pai, nós entregamos ao Senhor em nome de Jesus, esse querido que está aflito com a sua saúde, ou talvez com a saúde de um familiar. Como é duro ver um familiar enfermo, mas nós pedimos que haja alívio para essas famílias que estão vivendo o peso da enfermidade. Talvez haja alguém aqui, Pai, trazendo um outro tipo de peso. O peso da culpa, o peso de ter cometido um erro, o peso de ter falhado com alguém, o peso de ter se afastado do Senhor, o peso de nessa hora estar tão sem fé, que não consegue nem acreditar que o Senhor pode levar os nossos pesos. Pai, alivia em nome de Jesus esse coração, essa mente. E em nome de Jesus, Pai, nos dê agora aquela sensação abençoada, gostosa, de que os nossos pesos, de que a nossa carga estão sendo aliviadas pelo Senhor. Pai, nós cremos plenamente na Tua palavra, que nos garante que o fardo de Jesus é leve. E foi Ele mesmo quem disse para irmos até Ele, levarmos até Ele o nosso fardo, a nossa carga, o nosso peso. E nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, que o poder de Jesus nos traga alívio, nos traga paz, nos traga ânimo. E se alguém que em nome do seu peso se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa triste, um murmurador, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem paz, uma pessoa sem alegria, que o Senhor Jesus transforme esse coração, que faça dessa pessoa outrora triste, outrora sem esperança, numa pessoa cheia de fé, numa pessoa cheia de esperança, numa pessoa cheia de alegria. E Pai, que pela graça do Senhor Jesus, nós nos levantemos como homens e mulheres que creem no poder de Jesus, que salva, que transforma, que alivia a nossa carga pesada. E Pai, ajuda-nos a testemunhar durante essa semana do alívio e da paz que nós encontramos no Senhor Jesus. Ajuda-nos a testemunhar isso. E pela graça de Jesus, nós declaramos como igreja Tua, que o Senhor Jesus já levou a nossa carga, já levou o nosso peso, e nós recebemos a paz e a graça desse Jesus ao nosso coração. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a pessoa que está ao seu lado precisa de uma palavra de encorajamento. Que tal você dar a ela? Você que está aí sentado, você que está em pé. E se você não está se sentindo ainda leve e em paz, declare pela fé: o Senhor Jesus já levou o meu peso, já levou a minha carga. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. E porque o Senhor Deus em Cristo Jesus levou a nossa carga, o nosso peso, como não louvá-lo? Como não engrandecê-lo? Como não dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom? Como não dizer: Senhor, as Tuas misericórdias se renovam todo dia? Como não dizer: Tu és um Deus que cuida de mim? Nós vamos louvar o nome do Senhor. Vamos dedicar a Deus nossos dízimos e ofertas. Uma das muitas expressões de gratidão é essa. É dizer: Senhor, Tu tens me sustentado. E eu tenho o privilégio de participar da Tua obra. Você que é membro da nossa igreja,
agradeça ao Senhor, dedicando a Ele seus dízimos e ofertas, e vamos louvar com toda a alegria do nosso coração. O Deus em quem nós cremos é um Deus que alivia a nossa carga e o nosso peso. Vamos louvar. Tua canção eu ouço, vinda lá dos céus, ecoa em meu viver, mesmo na escuridão, com a tua mão, tu vens me socorrer. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Sempre elevarei meu olhar ao céu, pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, Senhor, o canto que tu dás. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar teu louvor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir. Cantarei quando vacilar, mesmo quando cair. Cantarei, pois me erguerás com tua mão. Cantarei, pois me escutarás enquanto em oração. Cantarei lá na glória e
frase, eu passei de quarta até ontem à noite lá em Jundiaí, na Assembleia da Convenção, eu vi uma frase de um pastor que eu quero falar aqui. Não desçam não, que nós vamos repetir uma parte do nosso cântico agora, tá? Tá bom? Quem sabe faz ao vivo, tá, Rubens? Então não te avisei. Mas eu vi a seguinte frase: você pode ser dois tipos de pessoas. De pessoa. Primeiro, uma pessoa que celebra a sua dor e torna todos que estão à tua volta doloridos também. Ou você pode ser uma pessoa que celebra a graça de Jesus e as pessoas que estão à sua volta serão pessoas impactadas por essa graça. Eu não sei que tipo de pessoa você é. Talvez você seja uma pessoa que celebra a dor. Talvez você seja uma pessoa que, quando abre a boca, fala dos seus pesos, da sua dor, das suas tristezas, dos seus traumas, da sua amargura, da sua insatisfação. E você tem motivo para isso. Porque a vida, ela nos traz muitos motivos para nós vivermos falando de problemas e crises. Mas eu te desafio a ser uma pessoa que celebra a graça de Jesus. E que mesmo no dia mais difícil, que quando você abrir a sua boca, saiam palavras que manifestam a graça de Jesus. E que na maior dor, na maior aflição, as pessoas que estão ao seu redor percebam: Jesus vive naquela pessoa. Jesus faz a diferença, porque mesmo ele estando dolorido, ele está falando da diferença da graça de Jesus. Fale da graça de Jesus. Anuncie a graça de Jesus. Vamos ficar em pé? E nós vamos voltar naquele trechinho dos homens. Cantarei, tá bom? Da ponte, bridge. Isso. Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir. Cantarei quando vacilar, mesmo quando cair. Cantarei, pois me erguerás com tua mão. Cantarei, pois me escutarás, invadir em oração. Cantarei lá na glória minha canção ao redor do teu trono em perfeita adoração.
sentar. Vamos orar com o irmão Wellington. Pai querido, nossa palavra de eterna gratidão, pelo privilégio, Pai, de sermos seus filhos, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui reunidos em seu nome nesta manhã, neste dia maravilhoso que o Senhor Deus fez para que exaltássemos o seu nome, glorificássemos ao Senhor e pudéssemos, ó Deus, reconhecer tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo que o Senhor tem realizado em cada uma das nossas famílias, tudo aquilo, ó Deus, que a cada dia o Senhor tem feito muito em cada um de nós. Ó Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos também por este ato de culto, onde reconhecemos, Pai, o teu senhorio nas nossas vidas e ofertamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E sabemos, ó Deus, que cada um faz com alegria e singeleza de coração. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. E a tua palavra também nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E por isso, Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que cada um dos seus servos e das suas servas, que se deslocaram até o gasofilácio para dizimar, para ofertar, o fizeram porque reconhecem, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor significa para as nossas vidas. Dê sabedoria, ó Deus, na administração desses recursos, para que eles possam continuar sendo muito bem aplicados e que em breve, ó Deus, a construção, o término, ó Deus, da obra aqui neste templo, possa também exaltar e glorificar o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, nós te rendemos a honra que lhe é devida. E te pedimos, ó Deus, se porventura há entre nós alguém que se encontra desempregado e que porventura não pôde, ó Deus, dizimar e ofertar, sabemos, ó Deus, que o Senhor nunca deixará o justo mendigar o pão, nem mesmo a sua descendência. E por isso, Pai, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o Senhor possa dar os recursos para que também esses teus filhos possam em breve estar aqui glorificando o seu nome, por tudo que o Senhor estará fazendo também nas suas vidas. Ao Senhor o nosso muito obrigado. E continua falando aos nossos corações pela mensagem da tua palavra. Que, ó Deus, os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos para receber o que o Senhor tem para comunicar aos nossos corações nesta manhã. É a oração que nós fazemos desde já, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã nós teremos o privilégio, a alegria de ouvir o pastor Tibúrcio. É bem possível que você não o conheça, talvez você esteja visitando a nossa igreja, mas a grande maioria de nós conhece o pastor Tibúrcio. Vem cá, pastor. Pastor Tibúrcio é membro da nossa igreja já há alguns anos, é nosso grande incentivador na educação teológica. Ele é um dos professores do CCM, que é um curso que temos aqui, básico, de teologia, de liderança. Foi missionário na África durante muitos anos, tem uma experiência de conversão muito especial. E é um prazer ouvi-lo, viu, pastor? Eu estou feliz em poder estar aqui para ouvir o irmão e peço em nome de Jesus que você seja muito edificado através da mensagem que será trazida. Que Deus te abençoe muito. Tá bom? Vamos orar pelo pastor Tibúrcio. Pai, abençoe o teu servo, que nessa hora trará a tua palavra. Mais uma vez usa-o. Nós cremos que o Senhor tem algo muito especial a nos falar através da vida dele. Peço que o Senhor, juntamente com ele, abençoe sua família. Lembramos do seu filho missionário lá na Índia. Que o Senhor esteja nessa hora com teu servo lá e a família dele. E Pai, que a edificação da tua palavra nos preencha nessa manhã, para que saiamos daqui muito melhores do que entramos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça, paz e misericórdia já nos foram derramadas nesta manhã. Muito obrigado. Eu cheguei aqui nesta igreja juntamente com o pastor Guilherme. Não esperava que ele estivesse aqui nesta manhã.
mas Deus sabe todas as coisas. Na realidade, não há folha que caia da árvore sem que seja da vontade de Deus. A nossa meditação nesta manhã está no livro de Números, no seu capítulo 13. E nós faremos a leitura do texto a partir do verso 17 a 26. E a mensagem é de príncipe a gafanhoto, de gafanhoto a príncipe. E diz assim a palavra de Deus: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias, das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, à entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Bendito seja o Senhor. O contexto está nos capítulos 13 e 14 do livro de Números. E nós agora estamos no deserto de Parã, em Cádiz Barneia, depois de 2 anos da saída do Egito. O povo, como sempre, murmura. Murmura contra tudo. Murmura contra todos. Murmura do caminho. Murmura da comida. Murmura da sede. Murmura dos seus líderes. Murmura da tal terra prometida que nunca aparecia. Murmura das ordens e dos juízos de Deus. Murmura também do descanso. Murmura da provisão que recebiam. Murmura de tudo. O livro de Números também traz 2 censos. Um no Sinai, cujo resultado foi de 603.550 homens, acima de 20 anos de idade. E outro censo foi nas planícies de Moabe. Ali, um total de 601.730 homens acima de 20 anos de idade. Os 603.550 homens morreram no deserto. Não por causa de vícios, mas por causa de incredulidade. E
nossos filhos, às vezes, eles manifestam as mesmas atitudes dos pais. E por isso morreram 1.820 filhos até chegarem à planície de Moabe. Alguns deles se recusaram a entrar na terra prometida. Recusaram a atravessar o rio Jordão. É que nem todos tinham compromisso com Moisés, nem com o povo de Israel, e muito menos compromisso com Deus. Ficaram no deserto. 10 dos espias diziam, isso lá em Números, capítulo 13, verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também eram aos seus olhos. Os 12 espias trouxeram relatórios sobre as maravilhas que havia na terra de Canaã. Porém, havia grandes problemas. Um povo muito forte. Cidades com fortalezas. E muitos gigantes. A maioria dos príncipes espias, com muito medo, dava o seu parecer a Moisés e ao povo. E o medo tomou conta. Cresceu, tornou-se forte e grande. Quando os príncipes falavam, aumentavam as dificuldades. E levava o povo e a eles mesmos a difamarem a terra. E eles faziam isso para que dela se desviasse o olhar do povo. E é o que podemos ler em Números 14, verso 1 a 4, e que diz: Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. No verso 10, ainda diz: Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Às vezes nós, pregadores, colaboramos para que a visão distorcida e negativa do homem fica ainda mais arraigada, presa a tantas crendices e temores. Às vezes isso acontece conosco. Amedrontamos os ouvintes, a tal ponto que alguns saem do templo carregando cargas maiores do que aquelas que eles trouxeram para o templo. Mas felizmente, Mateus capítulo 11, 28 a 30, o Senhor Jesus, palavra saída dos lábios doces de Jesus, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como foi orado aqui nesta manhã, acredite nisso, creia nisso, receba isso, tome posse disso. Mas os ouvintes se sentem depravados quando nós, pregadores, né, não falamos isso para eles. Só. Então eles se sentem culpados, inúteis, pequenos, fracos demais para reagirem, sem forças para lutar e também para vencer, sem coragem. E essas pessoas fogem da batalha, afastam-se da luta, como um gafanhoto. Como um gafanhoto, elas ficam quietas, ficam ali encolhidas, escondem debaixo das folhas e tomam até a cor das folhas. E ficam atentas ao menor perigo para fugir aos pulos. Pois gigantes a cercam por todos os lados. Porém, cabe a nós pregadores, mostrar a tais pessoas que elas não chegaram a conhecer a verdadeira posição do crente em Cristo Jesus. E há até aqueles que perguntam, mas qual posição, pastor? A posição de filho amado, a posição de filho perdoado, a posição de redimido pelo sangue de Jesus, a posição de nascido de novo, sem culpa, sem condenação, em paz com Deus, com o Espírito Santo habitando em sua vida, dando-lhe a vitória a cada passo. É isso. A palavra de Deus nos diz também no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Creia nisso. O crente que assume essa posição em Cristo, ele tem um andar, ele tem um falar, ele é a imagem de um príncipe. Não é outra coisa. Ele age como um príncipe. Vocês, meninas da Cristolândia, da Casa Rosa, alguém já lhe chamou de princesa? Creia, você é uma princesa. Creiam aqueles que são filhos de Deus, são príncipes. São príncipes. Mas aqueles príncipes do povo de Israel, eles haviam esquecido do que eles eram, o que eles possuíam. Portanto, eles estavam com medo, e muito medo. E é por esse motivo que eles se viam como gafanhotos. Gafanhotos. E, consequentemente, também eles transmitiam a mesma imagem para os outros que os ouviam. Somos pessimistas somente quando não percebemos que temos dentro de nós um poder maior que o mundo. Aquele poder, como diz em João, na primeira carta, capítulo 4, no verso 4, né, que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Temos que crer nisso. Temos que aceitar isso. É verdade. É a palavra de Deus. É a revelação de Deus para nós. Cristo vive em nós. E Ele é a nossa fonte de otimismo. Confiar nele fará do pessimista, esse pessimista experimentado, né, num otimista incansável, com uma esperança insaciável. Como foi dito aqui na oração,
Nós temos que apoderar-se disso para poder também transmitir graça, a graça de Deus aos outros. Não podemos ficar assim sempre lamentando e murmurando. A minha diabetes, a minha diabetes, a minha diabetes, para todo mundo. A minha dor na coluna, a minha dor na coluna. E a graça de Deus? Maravilhoso estudo nós tivemos no domingo passado, no dia 13/7, pela manhã. Somos mais do que vencedores. Romanos 37-39. Que maravilha, né? Porque o verdadeiro otimismo, ele nasce quando provamos o poder de Cristo, né? Quando nos apropriamos de suas promessas com toda a fé e a ousadia no Espírito. Ao vermos grandes e fortes inimigos, nós ficamos apavorados. Ficamos até trêmulos, né? Os joelhos batem um no outro. Mas nós precisamos de coragem. Precisamos de coragem. E a coragem nasce quando, reconhecidos da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, com os corações humilhados, nós colocamos de joelhos aos pés de Cristo. Aí recebemos a sua graça e a sua coragem. Mas, felizmente, a palavra também nos diz, de gafanhotos a príncipes. É a posição do crente. É essa a posição do crente. Permitam-me ler antes alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, Salmo 139, 13 e 14, né? Na quarta-feira foi dado um boletim, e nesse boletim então apresenta-nos um Deus. É esse Deus da Bíblia. É o Deus que nos fez. E ali no Salmo 139, 13 e 14 nos diz: pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Se sou crente, eu tenho que saber isso. Tenho que saber isso. Foi Deus quem me fez. Você pode falar isso? Sim. Foi Deus quem me fez. Foi Deus quem me fez. E na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 9 e 10, a palavra nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então nós temos que também afirmar isso: pertenço a este povo adquirido. Pertenço a este povo adquirido. Não sou um gafanhoto. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você pode falar: recebi este poder. Recebi este poder. Sou filho de Deus, não gafanhoto. Para os crentes em Jesus, tudo isso faz sentido. Tudo isso faz sentido. Deus me fez, eu sou de Deus. Pertenço ao povo adquirido. Sou um príncipe ou uma princesa. 2 príncipes do povo de Israel deram relatório favorável, porque isso sempre acontece. Sempre vai acontecer isso. Um fala da sua dor, né, pastor? E outro fala da graça de Deus. Um fala de derrota
e outro fala de vitória. Um fala de fraqueza e outro fala de fortaleza. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Foi o que Davi falou. 2 Samuel 22:33. Dois príncipes deram um relatório favorável. Josué e Calebe estiveram no mesmo local, executaram a mesma tarefa dos demais príncipes. É o que acontece conosco também hoje. Todos estão aqui, todos são crentes, todos estão aqui assistindo o culto, prestando culto. Mas há diferentes. Eles também lá estiveram e viram o tamanho e a aparência dos gigantes. Viram as cidades fortes, mas ainda assim puderam dizer, Números 13:30, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os dois príncipes confiaram em si mesmos. Não há nenhum mal ter confiança. Não há nenhum mal. Pois eles tinham força. Eles tinham inteligência. Eles conheciam táticas de guerra. Eles tinham coragem, eles tinham ousadia. Não eram gafanhotos. Eles tinham certeza disso. Não eram gafanhotos. Eram príncipes do povo de Israel. Eram filhos de Deus, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Cada um deles, talvez, a maioria, pensasse assim: Deus me fez. Ele só faz coisa boa. Logo, eu sou uma coisa boa. É o que devemos pensar. É o que devemos pensar. Não ui, ui, ai, ai. E viver murmurando contra tudo e contra todos. Mas aqueles dois príncipes, aliados à sua autoimagem positiva, eles precisavam admitir o outro lado da questão. Que mesmo com toda a sua força, com toda a sua coragem, mesmo com treino para a luta e força militar, eles eram muito pequenos diante do poderoso exército de gigantes. Josué e Calebe eram realistas. Eles examinaram os seus trunfos para a batalha. Valorizaram-se muito como pessoas feitas com amor pelo Senhor, mas se humilhavam diante do Senhor ao admitir que na sua própria força muito pouco poderiam fazer. Eram diferentes e eles faziam diferença diante dos demais príncipes. Todos eram do povo de Israel, porque eles conheciam o tamanho do seu Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Qual o tamanho do seu Deus? Vejamos algumas imagens. O telescópio espacial Hubble foi posto em órbita em 24 de abril de 1990, numa altitude de 593 quilômetros daqui da Terra, e a uma velocidade de 28.000 quilômetros por hora. E em sua trajetória, ele tem enviado fotos de áreas desconhecidas do universo. E isso mudou a concepção científica do universo até então. As fotos mostram que além da nossa galáxia, existem muitas outras bem maiores. Também pelas fotos temos a dimensão de cada planeta que compõe a nossa galáxia. A nossa
galáxia, que nós vimos há pouco, né? E as fotos também mostram a dimensão de cada planeta que compõe a nossa galáxia. O planeta Terra é maior do que Vênus, maior do que Marte, maior do que Mercúrio, maior que Plutão, mas é menor do que Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. E diante do Sol, o nosso planeta Terra é apenas um ponto minúsculo, quase não aparece. Só que além do Sol, há um grande universo, onde o Sol é apenas um ponto insignificante diante de outros astros. Não se sabe o que há além do universo que está sendo descoberto agora. E a Bíblia, meus amados, diz que Deus é o Criador disso tudo. Então pergunta-se, qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho desse Deus? Aqueles dois príncipes lembravam todas as batalhas que haviam vencido na força do Senhor. Conheciam a sua fidelidade e sabiam que, se fosse sua vontade que entrasse na batalha, estando obediente ao seu querer, ele mesmo, Deus mesmo, iria à frente do povo, dirigindo a luta e dando-lhes todas as forças e meios para obterem a vitória. Eles criam nisso. Por isso falaram a Moisés e a todo o povo: vamos, porque Deus é conosco. E para entrarmos no exército de Deus, nós não precisamos ser excepcionais. Porque muitos pensam assim, não, mas eu preciso disso ou daquilo. Eu não sirvo. Sabe que Jesus raramente usa pessoas excepcionais? Raramente. Jesus toma aquelas pessoas que, aos olhos dos sábios, dos entendidos, lhes parecem pequenas e fracas. Pessoas comuns, sem grandes talentos, iletradas e ignorantes. Jesus as usa, porque Jesus as liberta, Jesus as perdoa, Jesus as transforma aquelas pessoas. E em gratidão a tais pessoas, elas passam a viver para servir a Cristo, sendo capacitadas por Jesus. Isso é lindo. Sabe que quando nós fomos apresentados lá na África, os líderes africanos crentes, né, os líderes das igrejas, né, eles nos observavam e nos olhavam. Aí um deles chegou e falou assim para mim: na foto os irmãos eram maiores, né? Eram mais altos, eram mais fortes. E outros me diziam assim: é a primeira vez que vejo missionários negros. Isso lá na África, hein? Assim, nós julgamos as pessoas, julgamos pela aparência. Nós somos assim. Mas Josué e Caleb, eles souberam olhar com outros olhos, com aqueles olhos de Deus. Olhava aquele povo que assustava a visão humana. Eles viam diferente. Mas como os outros príncipes, eles também viram a sua grande força e o seu poder. Eles perceberam que aquele povo se deleitava em seus bens e prazeres. A terra boa e fértil não cessava de lhes dar o alimento. Havia muito lucro, muita riqueza, muita abastança, muita fartura, como aqui no Brasil. Mas faltava-lhes o principal: Deus, o Senhor. No capítulo 14, nos versos 7 a 9, a palavra de Deus nos diz que aqueles príncipes, eles
falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Esses dois homens de Deus puderam ver onde estava a vitória. Mesmo que aquele povo aparentemente tivesse toda a força para vencer e ser feliz, na realidade, nada possuía, porque o Senhor não estava com ele. O Senhor não era com ele. Estavam todos perdidos, vazios, pobres, nus, pois não conheciam o Senhor da batalha, o Salvador. Viviam para o hoje, para o agora, prostituindo seus prazeres, esquecendo-se da eternidade sem Deus. Josué e Caleb ficaram firmes na sua posição, porque não haviam se esquecido de quem eram em Deus. Não eram gafanhotos, eram príncipes do povo de Israel. Não eram insetos, mas filhos do rei. O mundo precisa de homens como Josué e Caleb. Homens que saibam que são príncipes, que são filhos do rei Jesus, que são pessoas munidas do seu espírito, com a força de Deus. Pessoas que tenham a ousadia de entrar em território inimigo e plantar em terra fértil, porque os frutos o Senhor dará. Em Mateus 16, 18, quando Jesus fala da igreja, desculpa, o texto diz que a igreja deve se levantar. Diz que a igreja deve entrar na batalha com suas armas espirituais contra o reino de Satanás. Não é apenas para os crentes ficarem escondidos. Não é para os crentes ficarem escondidos em suas trincheiras. Nós temos a promessa de que as portas do inferno não resistirão ao ataque dos santos. Mas note bem, não é o inferno o ofensor, como pensa a maioria dos crentes. Não. Não é a porta da igreja que deve se opor, ou ser trancada, ou pôr a grade lá na frente, fazendo resistência aos ataques de Satanás. Não é isso. A igreja é o invasor. Ela deve atacar, ela deve avançar, ela deve invadir o reino do diabo, e é o diabo, não os crentes, que deve resistir e recuar. Apesar de saber, ele sabe, que as portas do seu reino não resistirão. Somos nós, os crentes, que devemos invadir a Cracolândia. Que devemos invadir outras fortalezas diabólicas que existem aqui na nossa cidade. E não esperar que o reino maligno venha invadir a casa de Deus. Jesus foi até onde viviam os que não atravessaram o Rio Jordão, a tribo de Gade. Os gadarenos criavam porcos,
porcos, uma abominação para o povo de Israel. E lá Jesus se encontrou com o endemoniado gadareno. Josué e Calebe, daquela geração, foram os únicos a entrar na terra prometida. Entrar na terra prometida não significa entrar no céu. No céu não há lutas. Porém, toda aquela geração, incluindo Moisés e Arão, saiu do Egito, entraram no deserto e permaneceram até a morte no deserto. E muitos crentes estão vivendo até a morte no deserto da vida e nem percebem. Passam a vida e o seu tempo na terra correndo de uma vaidade a outra vaidade, ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. São gafanhotos. Jamais viverão e provarão a vida eterna aqui, a não ser que queiram se tornar príncipes, a não ser que queiram se tornar princesas. Eu não consigo aceitar que aqueles príncipes que viram as obras e os sinais de Deus, distanciando-se de Deus tão facilmente, como se nunca o tivessem visto e experimentado. Aqueles ficaram no deserto. Mas na mais difícil circunstância da sua vida, pense ser príncipe. Pense ser princesa. Nunca ser gafanhoto. Vamos interceder. Ó Deus, aqui está o teu povo, a lhe prestar culto, a cantar louvores, a adorar o seu Deus. Ó Senhor, Deus nosso, derrama luz nas nossas trevas. Faz-nos despertar da nossa comunidade. Faz resplandecer a nossa lâmpada neste mundo medonho. Alumia-nos neste caos social, imoral, corrupto que nos rodeia. Ajuda-nos a alcançar outras fronteiras e a transformar vidas com a tua palavra. Dá-nos coragem para a batalha contra os gigantes de cada dia. Envia, Senhor, bênçãos de vitória sobre as nossas lutas e dificuldades. Ordena esta bênção, Senhor, sobre o teu povo, para que se sinta filho de Deus e não gafanhoto, diante dos que estão longe de ti, Senhor. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Gostaria de convidá-la a se colocar em pé. E nós vamos orar cantando uma oração de consagração. Príncipes e princesas do Senhor, vamos nos consagrar a nossa vida. E o canto desse hino vai dizer toda a anatomia da nossa vida, comparando ao nosso corpo. Nós vamos cantar um hino de 6 estrofes, nós vamos cantá-las alternadas. Homens e mulheres e todos cantaremos juntos, a primeira e a última. A ti seja
estrofe diz assim: minha voz agora toma para o teu louvor cantar, toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. E a última diz: meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar, faze que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Amém? Vamos terminar o nosso culto. O pastor Fernando vai dar umas informações para nós. Antes dos irmãos se assentarem, eu quero fazer 2 convites. Ou melhor, um convite e um desafio para você aplicar aquilo que nós ouvimos na mensagem de hoje. A nossa igreja tem lançado um desafio de ajudar pessoas que estão precisando do auxílio, da demonstração da graça de Cristo. E uma das formas que nós demonstramos, ou pensamos em demonstrar essa graça, é através de alguns kits de saúde, que nós iremos oferecer a pessoas que necessitam da graça de Jesus. Está frio, nós iremos doar 60 cobertores aos albergues aqui da Zona Norte de São Paulo, junto com a Defesa Civil. Então, se você pode nos ajudar com alguns itens, como cobertor, como material de higiene pessoal, como creme dental, escova, sabonete, shampoo, lá fora tem uma caixa onde você vai poder doar esses itens, e através desses itens nós estaremos abençoando outras vidas que precisam da graça de Jesus. A partir de amanhã, 8 horas da noite, a nossa igreja vai estar recebendo o Congresso Internorte. O Congresso Internorte é promovido pela ABANC, a Associação das Igrejas Batistas Norte aqui da capital. E o tema é muito propício para todos nós. Iremos falar sobre família. E quem estará ministrando será o pastor Gilson Bifano e sua esposa Elizabeth Bifano. Então venha, participe desse congresso, que será um congresso muito abençoador para todos. E aí, eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Iremos encerrar esse culto da seguinte maneira: você vai dar um abraço apertado em pelo menos 5 pessoas próximas a você, e vai dizer a essa pessoa: foi bom estar aqui contigo. Que a graça do nosso Deus possa abençoar você. Tenham todos uma ótima semana, e até às 18 horas, se Deus permitir.